Oi, gente, boa noite, tudo bem? Olha, eu comecei um pouquinho antes, né? Para dar tempo das pessoas entrarem com calma, tranquilidade, né? Opa! Oi, Paula, tudo bem? Olha, Andréia, Elza, tudo bem, gente? Fico feliz, Andressa. Muito obrigado, Andressa. Né? Prazer em encontrar todos vocês aqui. Tá bom, legal, gente. Só mais alguns instantes, a gente vai batendo um papinho e daí a gente começa no horário, tá? Bom, está no horário, né? Então vamos lá. Tudo bem? Olha o João. Fala, João, tudo bem? Lucilene. Boa noite, gente. Obrigado por ter entrado, por participarem, né? Frânia. Tudo bem? Prazer revê-los. Ainda que seja por uma fotinho bem pequenininho, né? Então tá bom. Bom, gente, a semana passada, né, eu confesso para vocês, para quem me conhece sabe que eu não tenho muito problema em esconder certas coisas, não. Então eu confesso, né, que semana passada foi um horror, né? Foi a primeira vez que eu fiz isso daqui, então eu tava super tenso, né? E boa noite, Silvio. E aí, assim, então, por exemplo, eu não consegui olhar com muita calma o que as pessoas escreveram. E aí, no final, depois me chamaram a atenção aquele assim, pô, cara, se você não abriu um espaço para o pessoal te fazer perguntas, pensei, pô, mas eu até queria, mas eu fiquei tão preocupado que eu cliquei em encerrar. E depois teve mais um fiasco, né? Muito legal esse daqui, que foi. Ô Luciano, fala Luciano, tudo bem? Que foi. Eu baixei aqui, no final, coloquei ali, né? Salvar no meu story. E assim, só ninguém me contou que o story sai depois, né? Então eu tô agora quebrando a cabeça, eu vou descobrir um jeito legal aqui de deixar o vídeo gravado, porque ao longo da semana algumas pessoas me procuraram, pô, eu queria assistir e tal, e não teve jeito, gente. Eu ainda falei assim, eu também queria assistir, mas eu não consegui. Então eu tô evoluindo nessa história, vou chegar lá, né? Larissa, tudo bem, Larissa? Olha que bacana, gente, Margarete. Bom, vamos lá. Também na semana passada, né? É, nós começamos falando, né? Ela falava da origem, os desafios da convivência. A primeira live foi falando sobre a origem da dificuldade no convívio, né? E hoje eu falei assim, bom, então agora a gente falou tanto da criança, de quando nascemos, os registros que ficam, aquela coisa toda. Falei assim, bom, então hoje eu preciso contar para o pessoal que a gente cresce, né? A gente cresce e vamos ver o que acontece depois, ao longo da nossa vida, né? Como é que eu vou lidando, né? Como é que eu vou expressando ao longo da minha vida aqui aqueles registros tão antigos que estão lá, né? E que de alguma forma me incomodam. Então, o que nós vimos na semana passada? Um breve resumo, uma recapitulação aqui, né? Oi, Mori, tudo bem? Aí nós falamos, por exemplo, lá do nascimento, os primeiros sentimentos, os registros que ficam, né? Falamos da ansiedade, que surge a ansiedade, surge o medo da morte, né? Ele está presente em nós, ele sempre esteve, né? A raiva, o sentimento, a sensação de desamparo, né? Que nos acompanha, alguns mais, outros menos, né? Tudo isso debaixo de um guarda-chuva importante que se chama angústia, né? E todos nós sentimos angústia. A angústia faz parte da vida da gente, gostemos ou não, né? E a angústia, ela se manifesta de uma forma curiosa, né? A gente sente, a gente fala, ai, eu tô com uma coisa aqui, é no peito, ela é localizada, né? Aliás, eu acho que acho não, eu vejo aqui não só do peito até embaixo, olha que legal.
querida, é minha sobrinha. Daí, essa coisa a gente sente, a gente fala, nossa, alguns relatam dor, um aperto, mas são manifestações da vida, você está mexendo com a gente também, né? Falei também sobre a incompletude, né? Essa coisa que faz parte da gente, que nos move sempre a estar procurando algo, alguém, né? Principalmente alguém que nos complete. E finalmente falamos lá do egocentrismo, né? Eu ressaltei, talvez alguns tenham ficado meio chateados, mas sinto muito, gente. Nós somos muito egocêntricos. Eu até gostaria de ser mais empático, mas eu não sou não. Eu sou egocêntrico pra caramba, né? E eu vejo isso daí se manifesta no meu dia a dia, nas relações com as pessoas que eu isso acontece, né? Então, o fato do egocentrismo fazer parte da vida, ele é importante para que eu entenda que ele está lá e me desafie constantemente a lidar com ele, né? E fugir cada vez mais das idealizações, que eu também comentei, né? Que assim, olha, são inevitáveis, eu idealizo mesmo, eu crio expectativas sobre pessoas, sobre coisas, enfim. Mas, de novo, ninguém tem compromisso em ser o que eu quero que seja, né? A mesma coisa, a baixa... Gente, espera aí que não tá dando para ouvir, mas eu não sei o que fazer, exatamente. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo, por favor, cliquem, dê um joinha, façam só um joinha, diz que estamos ouvindo. Agora está normal, pronto, então alguém já me... Tá sim, beleza. Então desculpem, né? Daí eu falei, não sei exatamente até onde vocês ouviram aqui da história, onde cortou, mas então eu conto para vocês ali. Nós falamos lá da incompletude, falamos do egocentrismo e falamos das idealizações. E legal, o pessoal está sinalizando que estão ouvindo, sim, obrigado pelo retorno aí. Das idealizações, e tudo isso também gera algo comum em nós que a gente chama de uma baixa tolerância para as nossas contrariedades. Lembraram do nosso primeiro papo? Então vamos para o segundo papo aqui, né? A parte que alguns ficaram meio assim, né? O lado que eu chamei de o lado mal de todos nós. Nós temos Bom, vamos lá, vamos entender melhor isso daqui, que senão as pessoas vão ficar um pouco chateadas, assustadas ou coisa assim. Mas vamos lá. Primeiro, preciso entender que ainda lá pequeno, aos poucos eu comecei a desenvolver, para me adaptar, para eu conviver, para eu viver bem na sociedade, estar inserido na sociedade em que eu vivo, né, com as pessoas que eu vivo, né, eu comecei a desenvolver algo que a gente chama de personalidade. Personalidade está em todo mundo? Sim, está. Né? Não só a personalidade, como o caráter. Fazem parte, são conjuntos de valores, de coisas muito importantes que guiam nossa forma de ser, nossas ações, nossos pensamentos, enfim. Então assim, quando vocês quiserem brigar com alguém, estiverem xingando alguém, não chama mais de seu sem caráter, você não tem personalidade. Não, tem sim. Pode não ser do jeito que você gostaria, né? Pode não ser compatível com a tua forma de pensar, mas tem, né? Então vamos lá. E o que é a personalidade? Primeiro, ela vai se formando, ela vai se desenvolvendo de forma a nos adequar ao meio que nós vivemos. Ou seja, eu ser aceito, eu me sentir aceito, acolhido. Então tá bom. Então, ela é perversa num aspecto que então não é como nós somos, é como nós queremos ser vistos, porque a personalidade faz com que eu molde um Cássio, né, e cada um de vocês, de uma forma que as pessoas olhem e nos aceitem, gostem de nós, nos aceitem, nos respeitem, nos valorizem e etc. Então, é como eu quero ser visto. Aliás, personalidade vem de uma palavra que é persona e que quer dizer máscara. Então são máscaras que eu uso?
Todos nós usamos máscaras que são importantes para que as pessoas, da forma como as pessoas vão nos ver, como eu quero que elas percebam. Então, por exemplo, vamos lá, máscaras comuns. A máscara do valente, do durão, do trabalhador, do bom pai ou boa mãe, do sedutor, da sedutora. São coisas que fazem com que eu me dedique a algo que eu quero que vejam em mim. E é como eu acredito que vai ser bom. Aliás, eu acredito que vai ser bom porque nós somos educados dessa forma, né? Quem nos educa, as pessoas que fazem parte desse círculo que nos educa, elas nos educam segundo aquilo que elas acham bom, segundo aquilo que elas idealizam como bom, mas que não necessariamente fazem. Quer ver? Tem um ditado popular muito comum, né? Ele diz assim, ó, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ué, por quê? De onde vem isso? Faça o que eu digo, porque eu digo para você fazer aquilo que eu considero, que eu acho que é bom, segundo aquilo que eu aprendi como adequado à sociedade que eu vivo. Mas não necessariamente eu faço. Aliás, não faço mesmo, nem tudo, né? Claro, há coisas que sim, há coisas que não. Eu não faço. Então é aquele assim, nós nos chocamos muitas vezes quando nós vemos as pessoas assim, nossa, mas o Cássio é tão trabalhador. É claro, eu tenho essa máscara de trabalhador. Então as pessoas, nossa, o Cássio é muito trabalhador. De repente alguém pega uma postagem minha aqui, uma foto minha em pleno dia de semana, sem corona, né? Um dia normal, de vida normal fora do confinamento, né? Assim, uma terça-feira à tarde as pessoas me pegam uma postagem minha na beira da piscina. Peraí, o Cássio não é um cara tão trabalhador? Aliás, eu fiz tanta força para poder vender essa imagem que acontece uma coisa desastrosa. Eu fico prisioneiro, eu fico escravo da minha própria imagem. Né? Isso é uma prisão de fato. Por quê? Porque eu vou ter sempre que ter cuidado para vender, para continuar passando aquela imagem de bom, de honesto, ou de trabalhador, ou de compromissado com as coisas. Tá bom, nada disso é ruim. Estou dizendo que sejam coisas ruins. O problema é quando elas nos escravizam, viraram prisões minhas. Né? No final eu vou fazer uma sugestão de leitura. Vocês vão ver que vai ser um livro bem legal, que trata bem isso daqui, né? Então, o que acontece? Eu fico escravo daquilo ali. E essa coisa social, né? Eu digo social nesse sentido de onde eu vivo, né? Na sociedade que eu vivo. É o meu trabalho, é a minha escola, é o meu círculo de amizades, etc, etc. Mas vamos lá. Olha que coisa incrível. Nesse modo como eu me desenvolvi, eu inevitavelmente faço o que todo ser humano faz. Eu crio uma divisão das coisas. A gente está numa época que a gente fala, já há algum tempo, né? A gente tem falado tanto de polarização. Gente, polarização não se restringe a uma questão política, né? A polarização está em tudo na nossa vida. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Eu faço na minha vida uma divisão clara entre assim, ó, bom, mal, né? Bem e mal, bom, ruim, certo, errado, bonito, feio, claro, escuro, Deus, diabo. Né? Eu faço sempre essas coisas, certo e errado, também vem lá o honesto, desonesto. Todas essas coisas, elas no fundo não são duas coisas, né? Elas são únicas. Tudo existe em nós. A questão é que eu faço essa divisão. Por quê? Porque, de novo, eu estou me estruturando psiquicamente para estar adequado ao meio que eu estou vivendo. Ele está privilegiando o quê, gente? Ele está privilegiando o certo, o honesto, o bonito, o trabalhador, enfim, ele está privilegiando essas boas coisas, vamos chamar assim, essas virtudes. Então, vamos lá. Só que, e o que eu
faço com a outra parte? Porque ela também está em mim. Gente, não dá para ficar sem a outra parte. Eu sou um todo. Ou eu sou um todo, eu só não compreendo isso. E enquanto eu não compreender isso, eu fico assumindo um compromisso comigo mesmo de ser bom. Mas, gente, desculpa, dá para ser bom o tempo todo? Não dá, né? Não dá porque, vamos lá, alguns pensamentos que circulam por aí que eu acho que são bastante legais, né? Como, por exemplo, eu vi uma palestra há um tempo atrás isso daqui. O que você faz na tua vida que você faz quando você está sozinho? Quando você está, vamos dizer assim, às escondidas. Ou seja, que os outros não podem saber. Você faz? Faz, né? Claro que faz, porque todos nós fazemos. E eu não estou falando de coisas, nossa, hediondas. Não, nada disso. Eu estou falando de coisas, às vezes, muito... Aliás, eu estou falando de coisas que são comuns a todo mundo, mas que a gente, às vezes, pensa que é só nós temos essas coisas, né? E não é verdade. Eu não vou ficar dando muitos exemplos, mas, por exemplo, o fato de quantas vezes nós nos inclinamos a fazer algo desonesto. Quem já não sentiu a inclinação a burlar um imposto de renda, ou a passar num farol vermelho, ou a entrar numa contramão, ou a furar uma fila? São coisas corretas? Não, não são corretas. Se eu tiver a oportunidade, pode ser que eu faça. Pode ser. Mas eu tenho um cuidado. E se me pegam? E se veem? E se descobrem? Então eu faço assumo, né, um compromisso de viver só um lado bom, mas eu preciso lembrar que tem o outro. Gente, é como se nós fôssemos um grande um Lego, vai? Uma grande formação, junção de Lego. Se faltar algum pedacinho, se faltar uma peça, ou duas, ou três, ou mais peças, eu não estou completo. Aquilo com que nós não podemos conviver não nos deixa também ser inteiros. Se eu não consigo conviver com o fato de que eu sou capaz de coisas que são reprováveis, eu não estou dizendo aqui, não estou saindo em defesa de assim, ó, faça coisas erradas. Não, nada disso. Cada um faz o que quiser da vida, mas a ideia não é faça, é aceite o fato de que você pode fazer. Né? Como eu luto com os meus para aceitar que eu sou capaz sim de fazer coisas que talvez elas não sejam muito bem aceitas. Mas eu não posso, enquanto eu não compreender e aceitar esse lado, essas outras características minhas, eu fico como o Lego montado aqui, faltando um monte de peças. Não dá, gente. Eu preciso fazer um trabalho, um esforço para ficar o mais inteiro, o mais íntegro possível. Né? E no fundo, vamos lá, como eu tenho essa dificuldade em conviver com o que não é bom, porque eu quis assumir um compromisso comigo mesmo aqui de parecer bom, pelo menos, né? Parecer bom, as minhas dificuldades são, quando eu vejo fora de mim, né? Me choca. Por exemplo, agora há pouco, aí hoje circulou, a hora está circulando assim, poxa, demitiram lá o ministro da Saúde. Tá bom, então quem o demitiu, né? É isso, aquilo, outro, e eu não estou entrando em política, por favor, gente, né? Mas, assim, eu vejo fora de mim essas coisas, mas eu não sou capaz de aceitar que eu também sou... É plenamente possível o fato de eu fazer coisas desse tipo também. Então, vamos lá. Alguém falou até de uma música do Capital Inicial. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? É isso mesmo, é esse o espírito da coisa aqui. Foi o Silvio que mandou. Obrigado, Silvio. Ajudou, clareou um monte de coisa aqui, né? Então vamos lá, gente. Se eu vejo no outro aquilo que me choca, que me causa um desconforto, eu preciso ter a clareza que assim, ó, cada aspecto que eu vejo, que eu sou capaz de ver nos outros, ele existe dentro de nós. Isso é uma coisa que sempre gerou muita polêmica, muita discussão, né?
E é mesmo, é trabalhoso compreender esse negócio de que aquilo que eu posso ver nos outros é porque existe em mim, é porque eu reconheço. Se eu vou, imagine o seguinte, você ligou a televisão, dá um exemplo bem simples. Você ligou a televisão e de repente você está vendo um programa que você nunca viu. Um filme, não importa, algo que você nunca viu. Você vai ter dificuldades, porque você não vai identificar aquilo. Mas se alguém te contar, você na semana seguinte ligar de novo naquele mesmo horário e ver, você já reconhece, você fala, ah não, eu já sei o que é, porque eu já vi isso antes. Agora, se eu nunca vi, eu não reconheço, aquilo não faz parte de mim. Tá bom, então tudo aquilo que nós vemos acontecendo no mundo ao nosso redor e que eu reconheço é porque está em mim. Está em mim não porque eu seja um cara ruim, não, porque eu sou capaz, é nesse sentido, tá? Eu sou capaz de reconhecer. Nós temos dentro de nós, gente, todas as emoções, todas as tendências, todas as características humanas, estejam elas momentaneamente adormecidas ou não, ou ativas. Então, se eu tomar uma fechada no trânsito daqui a pouco, aqui eu saio de carro, não vou sair, viu, gente? Eu estou em casa. Mas vamos lá. No exemplo, eu saio de casa e tomo uma fechada. Gente, a gente é capaz de ficar absolutamente transtornado. Transtornado. Sair do carro, querer brigar, xingar. De repente você para e fala, nossa, o que aconteceu? É como você fala, de onde veio isso? Ó, veio daí de dentro. Tá pensando que veio de fora? Não veio de fora. O estímulo veio de fora. Tomei uma fechada, né? Mas aquela reação toda, ela não veio de fora, ela veio de dentro de você. Você sentiu tudo aquilo e manifestou tudo aquilo ali. Então eu preciso compreender isso daqui. Eu preciso me tornar agressivo? Não. Eu preciso compreender que a agressividade, assim como um monte de outras coisas, estão aqui dentro de mim. Né? Não tem nada que eu não possa reconhecer que eu já não seja antes. Né? Seja o que for que nós julgamos nos outros, este péssimo e inevitável hábito que nós temos do julgamento, né? Eu preciso trabalhar a redução disso na minha vida, né? Porque ele é desgastante, ele é ruim, mas vamos lá, mas eu julgo, tá bom, então vamos aceitar este fato também. Ah, ele faz parte do meu lado que eu não gosto, né? O julgar, então eu tento parecer um cara que não julga. Não, eu julgo sim, eu preciso integrar este lado em mim. Então vamos lá. Seja o que for que eu estiver julgando nos outros, no fim das contas é algo que está rejeitado em mim. Só que na incapacidade de ver em mim, eu tenho uma facilidade em ver no outro. Então, o problema são sempre os outros. Não é assim que a gente trata? No fundo. Mas não é verdade, gente. Precisamos desenvolver essa capacidade de olhar mais para dentro de nós. E parar de olhar menos para fora, para os defeitos, enfim, para essas coisas que tanto nos incomodam. Vejam que eu falo um pouco da agressividade, eu acho que a agressividade está muito em alta mesmo. Eu falei na semana passada que um dos motivadores desses encontros aqui é a violência doméstica que aumentou grandemente em todos os lugares. Tá bom, vamos lá. Se a agressividade está dentro de mim, eu sou capaz de ser agressivo porque eu sou, ela está aqui, ela pertence a mim, né? Eu tenho que ser capaz de ver as consequências disso, né? Então, quando a gente falou lá atrás, né, da minha baixa tolerância às contrariedades, isso faz com que eu tenha o potencial de ser muito agressivo, muito reativo. Eu trouxe um trecho de um livro bem curtinho, eu vou me permitir ler aqui para vocês, de um autor, depois no particular, quem quiser me pergunta, para não ficar aquela coisa pedante, eu não curto muito ficar falando do autor. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, olha, abre aspas aqui. Sempre é possível ligar um grande número de pessoas pelo amor, desde que restem outras para que se exteriorize a agressividade. Olha que interessante isso, gente. É para parar e para pensar. É possível ligar muitas pessoas pelo amor, desde que restem outras
para as quais eu canalize a minha agressividade. Você está achando estranho isso? Então vamos lá. Quer ver uma coisa? Eu lembro que eu era moleque, gente, eu cresci ouvindo no jornal aquelas lutas, não importa que época foi isso, hein, gente? Né? Mas eu via aquelas notícias constantes da briga entre católicos e protestantes lá na Irlanda do Norte. Então tinha até o IRA lá, o Exército Revolucionário Irlandês. Então era briga. Nossa, mas puxa, pessoas crentes em Deus brigavam, se matavam, explodiam bombas e etc, etc. Hoje, então vamos lá, o islamismo contra as coisas do Ocidente aqui, ou o catolicismo, ou não importa, né? O cristianismo, percebem que ainda há essa intolerância? Ela é muito forte. Você quer ver se eu amo, eu vivo tão bem com a minha família, é tudo tão gostoso, os meus amigos, os meus sócios, é todo mundo legal. Aí eu vou para o estádio no fim de semana e eu sou de uma torcida uniformizada e vamos baixar o cacete em todo mundo ali e tal. Estamos lutando? Que agressividade é essa que eu estou canalizando nisso? Departamentos, você está na tua empresa, porque o meu departamento não suporta lidar com questões do departamento do outro, o outro departamento da empresa. Então é a produção contra o marketing, enfim, a contabilidade com o recebimento, aí vai, né? Parentes, não tem sempre esses conflitos sempre existentes entre parentes? Eu não suporto esse, eu não quero conviver com aquele, se aquele for eu não vou, se esse aparecer eu não vou, eu é que não apareço mais. Olha, é a minha agressividade aí presente, né? Vizinhos, eu ouvi também no noticiário aqui o malabarismo que os síndicos estão tendo que fazer nos condomínios para tentar conter as inúmeras brigas. Elas aumentaram muito, vizinhos brigando. Mas olha que interessante, né? Qual é a origem de tudo isso? Bom, tá tudo aqui dentro. Só que quando eu tenho uma vida que eu vou chamar de normal, é aquela assim, é afora, eu saio, eu trabalho, eu vou no clube, eu vou passear, eu vou no parque, enfim. Quando eu tenho essa possibilidade, talvez a gente não perceba, mas a gente canaliza muito mais do que a gente possa supor de agressividade, né? É que às vezes ela não causa muito transtorno, mas eu canalizo agora. E nesse momento, você está aí fechado, eu também. E aí, para onde vai a agressividade? Se eu não conseguir desenvolver a razão que me permita, nós temos a razão e a emoção. Se eu não conseguir desenvolver a minha razão a tal ponto que me permita conter a minha emoção e que me faz ser precipitado, meter os pés pelas mãos, ser agressivo, não perdoar, etc, etc, eu vou ceder a isso, porque eu não tenho outro caminho, não tem vazão. E por isso a gente acaba tendo muitos problemas em casa. Muitos. Nesse período, inclusive, ou até de forma muito mais acentuada. Eu preciso olhar para isso? Sim, eu preciso olhar para isso. Se eu não tiver essa capacidade de olhar com honestidade para essas coisas, eu vou continuar fazendo. E isso vai ser um papo na semana que vem também, eu vou falar um pouco disso daí, né? Eu vou continuar fazendo. Eu não sei porque que eu vou continuar fazendo, mas eu vou continuar fazendo. Mesmo que eu não queira, eu não percebo e faço. Então, eu preciso desenvolver uma capacidade de olhar para dentro, para perceber por que eu estou tão irritado, por que eu estou sentindo raiva. E ter também a coragem de compartilhar de forma civilizada com os que estão à minha volta, tipo, nossa, hoje eu tô tão irritado, eu não sei por que a irritação, mas talvez vocês possam me ajudar a dissipar um pouco dessa irritação, dessa raiva ou dessa tristeza. Hoje eu tô triste, eu não sei o que é essa tristeza, mas vamos bater um papo, vamos assistir um filme juntos. Percebe? Eu preciso ser honesto, primeiro comigo. E depois com os outros que estão ali, porque ninguém precisa carregar
os meus problemas. A baixa tolerância à contrariedade é minha, cada um tem a sua, né? A baixa tolerância é minha, eu faço dela o que eu quiser? Não, não é bem assim, né? Eu preciso ter honestidade, como eu falei, né? Franqueza comigo mesmo, para eu aprender a domar essas coisas, né? Uma pessoa isolada, né? Ela tem uma tendência natural a satisfazer só os seus próprios desejos, né? Então vamos lá, vamos começar a pensar aí, ó. O que você está escondendo aí dentro? E não se ofenda com a minha pergunta, não precisa ficar ofendido. Leva numa boa, leva como reflexão. O que você está escondendo aí dentro e que precisa ser trazido à consciência, tá? Para se resolver. Porque, ó, a gente tem uma consciência oficial, é aquela adequadinha, né? Mas a gente tem uma consciência que é do eu maior aqui. E que é aquela que contém de forma consciência, né? Que contém aquelas coisas que eu gostaria, mas não faço. Diferente daquelas que eu gostaria, mas não faço, mas que estão inconscientes em mim. Eu estou falando de duas consciências aqui. Uma oficial, que é para inglês ver, né? Que me põe na sociedade e me adequa à sociedade. Outra é essa, é aqui, né? É a que eu preciso integrar, né? Para que eu conviva bem com as minhas coisas, né? Porque senão, gente, a gente fica eternamente tentando, né, esconder coisas que não precisam ser escondidas, né? Quando é que a gente vai enfrentar essas verdades dentro de nós? O que vai acontecer quando eu resolver enfrentar? É isso que eu preciso olhar para dentro, refletir e agir. Porque só entender também é um primeiro passo, é importante, mas precisa ter ação depois disso, né? E isso vai me ajudar para que eu saia, a me tirar de um conflito eterno que nós temos. É aquele conflito entre o que eu quero ser e o que eu sou. O que eu quero ser versus o que eu sou. Eu preciso trazer esses dois universos cada vez mais integrados, mais juntos, para que eu comece a viver de forma mais equilibrada, mais em paz, né? Porque essas coisas vão dar um jeito de aparecer se eu as reprimir simplesmente, não olhar para elas e integrá-las em mim. Elas vão dar um jeito de aparecer e é quando eu faço as grandes bobagens. Aí, como eu dei o exemplo, eu brigo, eu xingo, eu faço uma dieta e de repente quando eu olho eu tô escondido, atacando a geladeira de madrugada, comendo uma barra de chocolate sozinho, aquela assim, mas eu mostro que eu tô fazendo dieta. Então, cara, tu tá enganando quem? Né? E eu tô enganando a mim. Mas eu preciso enganar, ainda que eu consiga enganar outros, né? De fato eu preciso, o que eu estou ganhando com isso? Nada. Então, integre esse lado, né? Essas coisas que estão num lado que eu chamei de um lado mal, né? Até um amigo meu, ele mandou, o Walter, ele mandou uma mensagem antes para mim assim: Cássio, eu preciso mesmo entender um pouco desse negócio do lado mal, né? Porque eu estou muito bonzinho. E eu dei risada na hora, falei assim, de fato, né? Eu tô muito bonzinho, para ele, então, e para todos nós aqui, talvez uma reflexão seja, então, por que você tá tão bonzinho? Não que você deva, a partir de agora, ser mal e violento, nada disso, né? Mas pergunte-se, nossa, por que eu tô agindo dessa forma? Porque às vezes a gente nem tá feliz. E de fato, gente, como eu falei lá, essas coisas nos aprisionam. Essas imagens que nós tentamos vender, essas máscaras, elas nos aprisionam. E aí a gente, cara, é muito duro. A gente está sem liberdade agora, não é ruim? Então, a falta de liberdade para ser quem eu gostaria de ser, tendo que ser algo que eu mesmo criei como imagem para mim, para que as pessoas me vejam de uma forma que eu acho que é legal, no fundo é uma grande ilusão da nossa vida, gente, é uma enganação. A gente precisa se esforçar mais com esse negócio. Reprimir essas coisas leva a comportamentos destrutivos.
Então, eu queria sugerir algumas coisas. Primeiro, eu tenho uma atividade, tenho uma sugestão de leitura e tenho 2 vídeos que eu gostaria que vocês assistissem. O primeiro deles é, procurem no YouTube, qualquer vídeo, tem vários curtinhos, assim, de poucos minutos, mas que dão uma ideia legal de um negócio chamado sequestro da amígdala. Amígdala, né, com G mudo, né? Sequestro da amígdala. Procurem, vejam alguns. Vejam alguns. Geralmente eu já encontrei vários curtinhos, de 5 minutos, 6 minutos, até menos. Assistam alguns para terem uma ideia mais clara do que venha a ser o sequestro da amígdala. Gente, vocês vão ficar, né, impressionados. Vai ser muito esclarecedor. E a segunda sugestão de vídeo é um vídeo, aí sim, mais longo, é um documentário. Ele tem, vocês vão achar no YouTube, só legendado, tá? Não tem dublado, mas é muito interessante. É um documentário chamado O Efeito Sombra, tá? Então, sequestro da amígdala e O Efeito Sombra. Assistam, né? Assistam com calma. Efeito Sombra, assiste com calma, pausando, lendo de novo. Estude o vídeo mais do que só assistir, né? Assistir fazendo outra coisa. Não. Concentre-se um pouco. Invistam, né? A gente tá assistindo tanta série e tudo mais. Invista um pouco de tempo nisso. 1h10, na prática mesmo. Líquido dá 1h03, se eu não me engano. 1h03. Assistam e vamos nos conhecer. Vamos continuar nessa jornada de nos conhecermos mais. A sugestão de atividade eu até coloquei aqui no meu Instagram, vocês podem acessar, tá lá, uma ferramenta de autoanálise, tá? Essa ferramenta consiste em vocês trabalhar. Lembram-se da tarefa da semana passada? Aquela atividade? Vão formando um caderno de vocês aí, é o caderno do autoconhecimento, com essas atividades. E coloquem essa daí. Tá? É uma atividade muito interessante. Depois, se precisar, se surgirem dúvidas, eu faço um vídeo mais curto só explicando isso daí, tá bom? Mas são 4 quadrantes em que vocês vão colocar como eu me vejo e como os outros me veem. E depois embaixo, no terceiro quadrante, é como eu gostaria de ser e no último é como de fato sou. Isso quem me ensinou essa ferramenta, ela é bastante conhecida, mas quem me ensinou foi uma pessoa muito querida, que é a Andrea, e eu uso bastante, né? Ela é bem legal, ela é bem esclarecedora sobre nós mesmos. Usem, ela é legal. Se tiverem dúvidas, vão me escrevendo que daí eu explico melhor. E a sugestão de leitura, eu coloquei também, tá? Lá no meu Instagram, aqui, né? No meu Instagram. A sugestão de leitura dessa semana, falando dessa coisa da prisão, das máscaras e tudo mais, tem um livro muito legal, é uma fábula que se chama O Cavaleiro Preso na Armadura, tá bom? Dúvida tá lá, é só acessar aqui o Insta que vocês vão ver, eu coloquei lá a capinha, a foto da capa. Então é O Cavaleiro Preso na Armadura. Tranquilo, gente? Então tá bom. Agradeço bastante quem participou até agora. Abro agora o espaço para as perguntas e já se preparem para a semana que vem, gente. Para a semana que vem já tenho... O tema vai ser ainda cometendo os mesmos erros, hein? Legal, não percam e convidem os amigos a participar aí. Tranquilo? Olha, Maria, eu acho tão engraçado que todo mundo me vê como a recatada e do lar. KKKKK. Não sei porquê. Juro. Então, é uma imagem que por algum motivo você passa para as pessoas. E ainda que você ria dela, e tem que rir mesmo porque ela está engraçada, você escreveu de uma forma bem divertida, ela mostra que é a imagem que você quer ter. Pensa nisso. O pensamento vai além, por que eu quero que pensem? Tá bom? É isso daí. Mais pergunta, gente? Vamos lá, deixa eu ver. Opa. Falta.
Eu já assisti o Efeito Sombra. Lembra, doutor Carlos? Lembro. Eu lembro, sim. Aliás, eu recomendo isso para todos os meus pacientes, né? Chega no momento da terapia que às vezes mais no começo, às vezes mais pro meio, fim. Então, mas eu falo, lição de casa, tu vai assistir o Efeito Sombra, né? Para entender. Eu nunca fui muito boa. A palavra que eu mais digo é não. Também. A palavra que eu mais digo é não. Será que vamos lá, eu estou vendo dessa forma, mas será que esse não é uma forma de se defender? Né? Eu me armei tanto ao longo da minha vida, para que eu sobrevivesse, eu precisei me armar e me defender, me proteger, a tal modo que talvez hoje tenha virado um hábito. O hábito que é aquele não. Tá? Não sei de novo em que contexto você colocou isso daqui, mas a palavra que eu mais digo é não. Porque eu tenho que recusar, porque eu tenho que manter afastado, talvez, para pensar, né? Para pensar isso daqui. Engolindo, alguém escreveu aqui, né? Conhecer a si mesmo para entendermos aqueles que nos rodeiam. Vamos nos conhecer, que facilita muito esse processo de entender o outro aqui, né? Externar ajuda muito, né? Janice, psicanalista, né? Legal, tudo bem? Então, vamos lá. Externar ajuda muito. Externar. Eu acho que a forma como eu externo, ela pode ser danosa, mas eu devo externar, talvez usando a razão, né? Me tranquilizando e podendo externar de uma forma positiva aquilo que está dentro de mim. Lembra como eu falei agora há pouco? É realmente ter a tal da honestidade que eu falei, com os outros, primeiro comigo e com os outros. Mas assim, é muito importante. Coisa mais importante, gente, para nós nesse aspecto é a fala. Muitas pessoas não têm noção do poder que é a fala, poder falar. Quando eu me ouço, é sair só do pensamento. Só no pensamento eu me atrapalho, eu misturo muita coisa. Quando eu falo, eu foco num determinado assunto. Quando eu sou capaz de ouvir o que eu estou dizendo, eu consigo me focar e aí eu externo as coisas de uma forma bem melhor direcionada. Só não pode ter... não precisa, vai ser carregada de agressividade, enfim, de xingamentos e tudo mais. Isso não é legal, é destrutivo. Né? Legal, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Agradeço muito as perguntas, os comentários. A Regina falou assim, repete o quadrante, por favor. O quadrante está aqui no meu Insta, você vai achar, né? Tá lá, como eu me vejo, e aí do lado é como os outros me veem. Né? Outro dia eu perguntei para uma pessoa, falei assim, como é que você tá? Ele fala assim, como é que você se vê, né? Ele fala, não, eu acho que eu tô bem. Eu falei assim, e tua família, o que ela acha? Não, eles acham que não. Percebe? É legal trabalhar com isso, porque eu consigo ver o que eu acho, mas eu tenho que olhar. Aquele assim, alguns vão dizer, peraí, eu não ligo para o que os outros pensam. Primeiro que não é verdade. A gente liga sim. Uns mais, outros menos, mas a gente se importa sim. E na sociedade atual, mais do que nunca. Né? Na história, a gente se preocupou tanto com o que os outros pensam a nosso respeito do que agora. Mas vamos lá, eu não quero ser prisioneiro disso. Né? Eu quero dizer que assim, os outros têm uma visão diferente de mim e que é importante que eu ouça para compreender. Mas será que eu estou pensando e agindo de um jeito e de repente não é o que eu estou esperando? Pode ser. E depois vem o como eu gostaria de ser, são as idealizações, né? E como de fato sou. É para olhar o que eu gostaria, ou olhem de uma forma positiva também. Não é só idealização, podem ser ideais. Eu quero chegar a ser tal coisa, eu quero estar numa condição X, Y, Z tal. Mas olha como eu estou hoje. Gente, é uma ferramenta poderosa que ajuda muito. Se precisar, pode me mandar no particular aqui, a gente conversa mais. Como eu falei, eu faço um vídeo para isso daqui, né?
Por favor, gente, se vocês quiserem sugerir temas, embora eu tenha já falado, pô, para a semana que vem já tem uma coisa pronta. Mas não é o que eu tenho pronto também, né? É o que importa, porque isso daqui tem uma finalidade, é ajudá-los. Não é numa forma de autoajuda, eu acho legal, não tenho nada contra, hein? Mas eu não estou assim, levando uma mensagem, não. Eu estou tentando falar tentar entender junto com vocês como é que eu funciono, porque se eu entendo como é que eu funciono melhor e eu tenho mais domínio, eu uso a razão sobre a minha vida. É nesse sentido. Mas, por favor, sugiram temas aí que vocês gostariam. Aliás, uma pessoa me mandou essa semana, não foi agora não, faz já uns 2 ou 3 dias. Uma pessoa muito querida, ela fala assim, Cássio, faz um trabalho desse falando sobre sexualidade? Eu ainda respondi para ela assim, ó, que saia justa, né? Que desafio. Mas eu topei, viu? Tá topado. Esse é um assunto que a gente vai falar, então, em algum momento aqui. Não vai demorar, não. Mas vamos olhar para ele juntos aqui, tá? Para participar do seu vídeo ao vivo. Puxa, desculpa, gente. Eu nem sei abrir isso aqui. Mas, enfim... Legal, pessoal. Acho que como conseguir externar, foi uma pergunta logo no começo, como conseguir externar, eu vou ver mais essa daqui. Eu vou responder 2 aqui, que tem uma de um queridíssimo aqui, que é o João também, mas eu vou responder essas 2 e aí eu vou encerrar, gente. E vou batalhar para conseguir gravar esse vídeo aqui. A primeira é, como conseguir externar o que está reprimido? Primeira coisa é deixar vir, não é deixar vir a melhor expressão, é receber bem no teu consciente. Muitas vezes, gente, é comum, a psicanálise se debruça sobre isso, sobre os sonhos. Os sonhos são muito importantes. Às vezes você acorda angustiado de um sonho, gente, sofrendo, chorando e tudo mais. Não, eu estou dando um exemplo, tá? É um reprimido que veio, que você não tinha consciência e veio. Mas tem outras coisas que estão reprimidas que você tem consciência. Seja qual for o caso, importante é deixar vir, fazer um download aqui para a consciência, tratar, enfrentar essas coisas, ter a coragem de manifestá-las, ter a coragem de procurar ajuda, de conversar, de mostrar a tua fragilidade. Gente, somos frágeis também. A máscara do durão, machão, esquece, gente. É só para inglês ver. Eu não preciso disso. Então, vamos lá. Eu acho que externar o que está reprimido é assim. É pela fala, né? Uma boa conversa, é procurando uma ajuda, se não tiver um amigo ou amigos, procurando algum tipo de orientação, escrever é mágico, gente. Recebi um texto essa semana, ótimo, de uma reflexão de uma paciente também, que foi um negócio muito legal, eu gostei demais. Então ela escreveu e ela falou, puta, adorei, eu gosto de escrever, então ela se animou a escrever mais, é uma boa forma também, tá? E a última aqui, que tá aqui, ó. Quando as pessoas não aceitam o nosso jeito, e para isso nos esforçamos para agradar. Então vamos lá. Gente, o agradar é buscar de forma ilusória, buscar uma aceitação. Essa tal aceitação, essa tal adequação que eu busco através da minha personalidade para estar bem na fita, né? Esse estar bem na fita é uma ilusão na nossa vida. E aí, quando eu tô me sentindo mais fragilizado ou quando eu me estruturei ao longo da vida de uma forma um pouco mais fragilizada, isso não é um defeito, isso é uma característica de todos nós, né? Eu tenho minhas fraquezas, eu tenho as minhas inseguranças, aí é comum que eu busque essa coisa do agradar, para ser aceito, para ser recebido, para ser admirado. Eu preciso, de verdade... vamos lá, parece um contrassenso que eu vou dizer assim, ó. A gente não vai estar livre disso, vou falar só para você.
a gente não vai estar livre disso até o último suspiro, cara. Tá? A gente vai estar escravo disso. O que a gente precisa é ir diminuindo aqui, ó. Precisa ter a libertação, a lei áurea, né? Para me libertar como escravo da necessidade de ser aceito, de ser valorizado, reconhecido, admirado. Eu preciso ir reduzindo essa necessidade, perceber que eu preciso me tornar inteiro e que isso é ilusório. Mas, ó, não se iluda. É um exercício que vai durar só a vida toda, tá? Mas vai reduzir. Fica tranquilo que reduz, né? Eu me permito dizer de mim, eu acho assim, eu já fui muito mais dependente disso. Hoje eu tô curado. Não, curado coisa nenhuma. Tem cura para isso não, gente. Continuo, mas em menor proporção. Ainda assim tem coisas que mexem muito com a gente, né? Mas diminua, reduza essa necessidade de se esforçar para agradar, porque isso faz com que você tenha que usar umas máscaras cansativas, é exaustivo. Já viu gente que precisa agradar muito? Não estou falando de você, hein? Já viu gente que precisa agradar muito? Cara, a vida dessas pessoas deve ser altamente desgastante, porque elas estão sempre preocupadas com a imagem, com o que estão pensando dela. E isso é muito ruim, porque não dá para sustentar isso uma vida inteira, cara. É muito cansativo. Tranquilo? Então tá bom. Gente, acho que é isso. Estou à disposição para receber aqui outras dúvidas e, por favor, façam essas atividades e dediquem-se aí às leituras recomendadas. A leitura da semana passada, o livro lá, o Mudar, né? Eu coloquei também a fotinho dele aqui, porque teve gente me perguntando, não entendeu muito bem na hora que eu falei e tal. Também tá lá. Tá bom? Gente, muito obrigado a todos. Eu agradeço do fundo do coração e vejo vocês na semana que vem e talvez no meio da semana em edição extraordinária. Tá bom? Grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau.